Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Elias e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre introdução à cinemática, tudo bem? Antes de qualquer coisa, da gente falar sobre cinemática, nós devemos lembrar de alguns outros conceitos da física. Então, já foi falado nesse canal aqui sobre grandezas físicas vetoriais, então a utilização do vetor. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre unidades de medida. Por que tem que se falar de unidade de medida? Então, vou falar unidade de medida. É o seguinte, uma grandeza física é o registro do fenômeno físico, da parte mensurável do fenômeno físico, ou então dos corpos que estão envolvidos naquele fenômeno físico. Uma grandeza física, ela possui um símbolo, por exemplo, tempo, possui o símbolo, que representa tempo, ela possui o valor numérico, 20, por exemplo, e possui a unidade de medida S. Então, unidade de medida é aquelas letras que seguem os números quando você está fazendo a quantização de um fenômeno. Então, isso daqui que é a unidade de medida. É essa unidade de medida que vai dizer qual grandeza física eu estou tratando. Então, se eu tiver aqui, olha, 2 quilogramas, todo mundo vai saber que eu vou estar falando de massa. Então, é essa unidade que vai falar isso. Se eu tiver aqui 70 quilômetros por hora, é essa unidade de medida que vai dizer que eu estou falando de velocidade. Nem precisa colocar o símbolo aqui. Se quiser, só coloca aqui, ó. Tudo bem? Então, essa letra que acompanha, ou essas letras que acompanham, são as unidades de medida. Tudo bem? O que é a unidade de medida nesse caso? É o valor de referência para você fazer a medida. Então, se você está medindo distância, a gente usa como referência o metro, o centímetro, o quilômetro, essas coisas. Só que aí começou a surgir muita unidade de medida no período de produção dos materiais de física. O pessoal resolveu padronizar isso. Aí criou o SI, que nada mais é do que um sistema internacional de unidades. Esse sistema internacional de unidades possui 7 unidades. Todas as outras unidades trabalhadas em física é possível tirar a partir dessas 7. São elas. Nós temos aqui a grandeza física, comprimento. Temos a grandeza física, massa, tempo, temperatura, quantidade de matéria. O que mais? Intensidade luminosa. E corrente elétrica. Então, com essas 7 unidades aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padronizando essas 7, era possível gerar as outras. E foram lá e padronizaram. Falaram assim, olha, se você está trabalhando com comprimento, distância, espaço, o correto é trabalhar em metro. É a padronização do SI. Se é massa, o correto é trabalhar em quilograma. Mesmo que você meça de outra forma, mas no SI é o quilograma. Tempo é o segundo. Temperatura é o Kelvin. Quantidade de matéria é o mol. Intensidade luminosa, candela. Corrente elétrica, ampere. Então, esse aqui tem um símbolo, que é o M, esse tem um símbolo, que é o Kg, esse tem um símbolo, que é o S, esse é um K maiúsculo, esse aqui não tem símbolo, é mol mesmo, esse aqui é um C e um D, e esse aqui é um A maiúsculo. Então, são essas aqui as unidades de medida do SI. Para nós, aqui do primeiro ano, nós vamos abordar em maior intensidade essas aqui. Essas 3. Comprimento, massa e tempo. Então, essas são as unidades
dessas grandezas físicas no SI. Por isso mesmo, a gente vai pegar as unidades usuais e aprender como é que passa essas unidades usuais para as unidades do SI. Então, nós temos unidades usuais e vamos colocar aqui unidades do SI. Vamos fazer isso para o comprimento, para massa, vamos falar isso para massa, e vamos falar para tempo, que são as três grandezas que a gente mais vai utilizar aqui nessa matéria de primeiro ano. Então, usualmente, a gente fala comprimento através do milímetro, do centímetro, do decímetro e do quilômetro. Vamos colocar os símbolos? mm, cm, dm e km. Já para massa, usualmente nós temos a grama, a tonelada e temos a arroba aqui na nossa região. Então, um G, vamos colocar aqui um T, aqui vamos colocar um A. Para tempo, nós temos o minuto, além do segundo, nós temos o minuto, temos também a hora e temos o dia. Tem semana, mês, mas vamos só trabalhar com esses três. Então, vamos colocar MN, H e D. Tudo bem? Vamos então pegar essas unidades daqui e colocar ela de acordo com SI, porque no SI, comprimento é medido em metro, a gente já viu, massa é medida em quilograma e tempo é medido em segundos. Eu vou colocar uma outra aqui que a gente vai ter que transformar a velocidade. Velocidade no dia a dia, a gente trabalha ela em quilômetros por hora, mas no SI ela tem que ser em metros por segundo, tudo bem? Então vamos aprender a transformar. Então vamos transformar de milímetro para metro, centímetro para metro, decímetro para metro e de quilômetro para metros. Então de grama para quilograma, tonelada para quilograma e arroba para quilograma. Minuto para segundo, horas para segundos, dias para segundos e de quilômetros para metros. Então essa é a nossa ideia aqui. Então vamos lá. De milímetro para metro, você vai dividir por 1000. Tudo bem? De centímetro para metros, você vai dividir por 100. De decímetro para metro, você vai dividir por 10. De quilômetro para metro, você vai multiplicar por 1000, porque cada quilômetro tem 1000 metros. De grama para quilograma, você vai dividir por 1000, porque cada quilograma tem 1000 gramas. De toneladas para quilogramas, você multiplica por 1000, porque uma tonelada são 1000 quilogramas. De arroba para quilograma, você multiplica por 15, porque cada arroba tem 15 quilogramas. De minutos para segundo, você multiplica por 60. De horas para segundo, você multiplica por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. De dias para segundo, você multiplica por 24, porque um dia tem 24 horas. E por 3.600, porque cada hora tem 3.600 segundos. De quilômetros para metros, de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, são essas as regras que você precisa saber para fazer a transformação das unidades de medida. Exemplo, vamos colocar aqui junto aqui mesmo, dá para ver. Suponha que você tem aí 2 quilômetros. Você vai transformar para metros, você vai pegar 2 vezes 1000, então vai ficar 2.000 metros. Suponha que você tenha 300 milímetros, então você vai pegar 300, dividir por 1000, porque tem que dividir por 1000, então vai ficar 0,3 metros. Suponha que você tenha aí 8 centímetros, então você vai pegar 8, dividir por 100, porque de centímetro para metro divide por 100, 0,8
0,08 metros. Então, estou fazendo a transformação. Suponha que você tem uma massa aí de 2 arrobas. Então, você vai pegar 2 vezes 15, que é igual a 30 quilogramas. Fez a transformação. Suponha que você tem aí 4 toneladas. Então, vai ser 4 vezes 1000, que é igual a 4.000 quilogramas. Suponha que você tem aí 2 horas, quer transformar para a unidade do SI. Então, vai ser 2 vezes 3.600, que é igual a 7.200 segundos, né? E assim por diante. Você tem aí uma velocidade que é de 72 km por hora. Vai fazer a transformação, então divide por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Ok? Tudo bem, facinho, né? Até a próxima videoaula.